Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos, da nossa querida, estimada Escola Bíblica Dominical. Bom estar com vocês no início deste ano, retomando as nossas atividades da classe Bíblica Dominical. Recebam todos minha saudação na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam cada um de vocês, sintam-se abraçados por mim nesse início de ano. Que seja um ano abençoadíssimo, que o Senhor nos capacite para fazermos a sua obra neste ano de 2021. Então, continuando a nossa classe bíblica dominical, estamos, para quem ainda não sabe, estudando a primeira lição, a segunda lição, aliás, hoje. A primeira lição foi ministrada pelo pastor José Filho domingo passado. Eu não pude ministrar em razão da minha ausência, se encontrava em outro estado, usufruindo alguns dias de férias. Glória a Deus, foi uma bênção. E foi ministrado na lição 1 a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós estamos estudando essa revista aqui, está aparecendo em imagem invertida, O Verdadeiro Pentecostalismo, a Atualidade da Doutrina Bíblica sobre a Atuação do Espírito Santo. Isso é o que nós vamos estudar e compartilhar ao longo desse primeiro trimestre de 2021. São lições maravilhosas, enriquecedoras. Haveremos de estudar o verdadeiro pentecostalismo, né? O título é esse, o título geral do trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, porque há muitas controvérsias e se há um verdadeiro pentecostalismo, a contrário senso, há também um falso pentecostalismo. Mas as doutrinas pentecostais são de suma importância na vida de um crente. Todo crente, principalmente pentecostal, deve conhecer, deve se esforçar, se esmerar para ter um conhecimento bíblico na perspectiva pentecostal. O tema que nós estamos estudando ainda diz respeito ao Espírito Santo. Vai ser sempre lições permeadas por esse tema envolvendo o Espírito Santo. Como eu falei anteriormente, a lição número 1 foi ministrada domingo passado a respeito da pessoa do Espírito Santo. E hoje, na lição número 2, vamos ver a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Quando se fala em Espírito Santo, sempre se tem como um tema, um assunto muito polêmico, muito controvertido. É muito comum haver dúvidas acerca, por exemplo, da atuação dos dons do Espírito Santo, os dons sobrenaturais, se é válido, se ainda existe nos dias de hoje, ou se foi apenas para os dias dos apóstolos, né? Para os dias passados. É um assunto controvertido, mas também teremos ao longo deste trimestre a oportunidade de estudar essa lição específica a respeito dos dons do Espírito Santo. Assim como o batismo do Espírito Santo. Será que o batismo do Espírito Santo é um só? É o mesmo que ocorre quando, do momento da conversão do crente, da regeneração do crente? Ou se é um batismo à parte, uma porção dobrada do Espírito, um revestimento de poder? Como é que ocorre esse batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo? Teremos também a oportunidade de, ao longo deste trimestre, abordarmos este assunto, batismo do Espírito Santo. E hoje vamos estudar a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Já foi visto na aula passada acerca da pessoa do Espírito Santo, que é muito comum no âmbito das várias religiões, conceber o Espírito Santo como algo completamente diferente daquilo que as Escrituras Sagradas nos diz.
Há muitas religiões, por exemplo, que têm o Espírito Santo como se fosse uma energia cósmica, como se fosse uma energia, como se fosse um fluido cósmico, como se fosse um poder ativo, diferente da nossa visão cristã, que tem o Espírito Santo como sendo uma pessoa integrante da Trindade, porque cremos num Deus trino, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que compõe uma única pessoa, um único Deus, aliás. Então o Espírito Santo seria uma pessoa. Como pessoa, ele tem, portanto, atributos próprios. O Espírito Santo ele se relaciona com o crente. O Espírito Santo ele tem sentimentos. Ele se entristece quando o crente peca. O Espírito Santo ele interage com o crente, ele convence o crente do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele intercede por nós. Assim, portanto, o Espírito Santo é uma pessoa e não algo assim intangível, algo, uma energia que vem e que não habita no crente. O Espírito Santo ele habita sim no crente, principalmente nos dias de hoje, onde houve o derramado Espírito. O Espírito Santo em sua plenitude, ele mora permanentemente no coração daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e o têm como seu Senhor e Salvador, crendo que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Portanto, o Espírito Santo, como já vimos oportunamente ao estudarmos o ano passado a carta aos Efésios, o Espírito Santo ele habita, ele não é um hóspede eventual, ele mora no coração do crente. Então vamos lá, irmãos, vamos orar. Amado Pai, Santo Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos iniciando mais um ano, Senhor, estudando, se alimentando da tua santa palavra, que sempre será lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe esta ministração, que podemos aprender, sairmos daqui neste domingo mais enriquecido, mais fortalecido na força do teu poder e na força da tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã, visita cada lar, assiste, Espírito Santo de Deus, cada pessoa em suas fraquezas, em suas deficiências, fortalece, revigora, anima e nos concede, Senhor, a sabedoria do alto através do teu Santo Espírito para conhecermos as tuas riquezas insondáveis. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Amém, irmãos. O texto áureo desta lição 2 está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, que nos diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. A nossa leitura em classe se encontra no Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 16, versículos 7 ao 13. Vamos ler? João 16. Para quem não tem a revista física, a revistinha física custa R$11, baratinha, mais barato do que um sanduíche de oferta, né? Eu recomendo a todos os irmãos fazerem um esforço, quando passarem próximo a uma livraria evangélica, adquirir a revistinha. Para todos os efeitos, eu disponibilizei um link da página eletrônica, onde tem essa lição 2. Às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Me parece que eles estão paulatinamente lançando as lições a cada domingo. Então, desta vez eu não consegui disponibilizar a revista eletrônica na sua íntegra. Mas, agora, há pouco, eu enviei um link para o WhatsApp da igreja, contendo essa lição número 2, para também viabilizar aos nossos irmãos terem acesso.
Então vamos lá, João 16, podem também acompanhar pelas suas Bíblias, nos diz assim a santa palavra de Deus: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me verás mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Eu coloquei a propósito, antes de iniciarmos aqui a nossa escola bíblica dominical, um lindo louvor com a letra inteira, com inteira sintonia, em João 14, 15, 16, interpretado pela cantora gospel Heloísa Rosa. É um louvor muito lindo, principalmente porque tem toda a sintonia com a palavra de Deus, né? São letras compostas nas escrituras, com base nas escrituras, né? Não são invencionismos, não são palavras humanas, mas o texto sagrado entoado na voz de uma mulher. Então devemos reter o que é bom, e esse louvor fala ao meu coração, creio também que fala ao coração dos irmãos, né? O Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração fala do Consolador, que vem para estar conosco, intercedendo sempre ao Pai por nós. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, os objetivos gerais dessa lição é ensinar que o Espírito Santo ele atua no plano da redenção. E como sempre, temos 3 objetivos a serem perseguidos. Quais são? O primeiro, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como uma promessa nas Escrituras. O Espírito Santo é uma promessa. O tópico 2, iremos falar sobre o Espírito Santo como um consolador ou como um ensinador. E, ao final do tópico 3, iremos abordar que o Espírito Santo tanto aprova como tanto reprova, né, o mundo, o pecado, como convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é um assunto muito importante, porque ao longo da nossa história, seja na história antiga, seja na história moderna, a igreja ela sempre teve uma tendência de deixar o Espírito Santo fora da obra de Deus. E a obra de Deus não se faz sem a presença do Espírito Santo. É impossível. Pode ser o maior teólogo, pode conhecer cada vírgula, cada letra das Escrituras, de trás para frente, de frente para trás, mas sem a atuação, sem o auxílio da terceira pessoa da Trindade, qual seja o Espírito Santo de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, fará a obra do Senhor. Então, vamos ver, primeiro tópico, o Espírito Santo como promessa. O Espírito Santo, meus irmãos, como eu disse, integra o próprio Deus, faz parte da essência imanente. O que é algo imanente? É algo que faz parte da essência. Se você vai fazer uma vitamina de banana, você não diz aqui é banana, você vai dizer banana, leite e algo mais que você coloca ali. Faz parte daquela essência. Então nosso Deus trino, nosso Deus o Elohim, ele também se compõe
é da pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus sempre esteve presente antes da fundação do mundo. A palavra de Deus nos diz no Gênesis capítulo 1, no início, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Então é o Espírito Criador. Então estamos abordando no primeiro tópico da nossa escola bíblica dominical o Espírito Santo como promessa. A salvação, o plano de salvação foi um plano espetacular, foi um plano pensado por Deus, mas junto com as pessoas da Trindade, Jesus e o Espírito Santo de Deus. Cada pessoa da Trindade, ela possui uma função nesse plano. Então, vamos ver no primeiro tópico aqui, a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano. Não é um plano qualquer, porque esse plano ele envolve as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Podemos ver muito bem isso de uma forma bem assim, quase que didática, quando lemos a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo número 1. Olha que interessante como diz o texto sagrado. 1 Pedro, capítulo número 1, versículo número 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então veja só que todas as três pessoas participaram efetivamente do processo da salvação. Costumamos dizer que Deus ele planejou o plano de salvação, Jesus Cristo executou o plano da salvação e o Espírito Santo vem e aplica os benefícios desse plano de redenção, de salvação na vida do crente. O Pai idealiza, o Filho cumpre, executa, e o Espírito Santo que atua na vida do crente, ele sela o crente e ele aplica efetivamente os benefícios desse plano de salvação para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, o Espírito Santo, nós vemos que ele tem esse papel importantíssimo no plano da redenção. Isso é importante para a doutrina cristã, porque o Espírito Santo que imputa aos pecadores arrependidos os méritos do sacrifício de Cristo na cruz. É através do Espírito Santo de Deus que eu e você nos unimos e podemos participar do perdão, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ter a reconciliação com Deus. Tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. Podemos andar em novidade de vida segundo a ação do Espírito Santo. Significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Sempre houve a promessa do Espírito. Sempre houve a promessa do Espírito. Podemos ver isso em Isaías 32, vou deixar esses versículos de referência na revistinha já são citados. 32, versículo 15, Isaías 42, versículo 1 e 2, Isaías 61, versículo 1. Sempre há referência à palavra do Espírito de Deus. Aquilo que foi de mais assim difícil, mais difícil, não difícil porque para Deus não há nada difícil, mas aquilo que foi mais sacrificial, mais pesado numa compreensão humana assim, mas foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, o plano, a parte do plano mais assim relevante, vamos dizer assim, foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nossos pecados. E isso havia
também através da promessa que o Espírito Santo fazia parte também. Foi anunciado através do profeta Isaías há tantos anos atrás. A promessa se cumpriu efetivamente, razão pela qual devemos dar total credibilidade nas promessas de Deus para o futuro, nas promessas do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, como promessa, ele se manifesta aqui. Vimos ao longo das Escrituras, no Antigo Testamento, que o Espírito Santo, ele prometeu que haveria do plano de redenção ser cumprido através do sacrifício vicário. Vicário é um sacrifício substitutivo, aquele sacrifício que Jesus, Deus enviando Jesus, fez por mim e por você na cruz do Calvário. O profeta Isaías faz referência ao Espírito de Deus anunciando essa tão grande salvação que foi cumprida através da encarnação do Deus vivo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tópico 2 aqui na nossa Escola Bíblica Dominical fala da Antiga Aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois de Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. A diferença é que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, meus irmãos, era mais pontual, circunstancial, específica. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele enchia pessoas específicas, normalmente reis, sacerdotes, profetas, juízes. Lembro da passagem de Sansão, que era um juiz, né? E o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, né? O Espírito veio sobre Saul, que era rei de Israel. Alguns levitas também tinham o Espírito, eram cheios do Espírito, mas não podemos esquecer também que os levitas, esses levitas que a Bíblia fala, não me recordo aqui o nome, eram também da ordem sacerdotal, eram sacerdotes também. Então, a atuação na Antiga Aliança do Espírito Santo era para pessoas específicas. E se houvesse também algumas pessoas que não fossem reis, sacerdotes, juízes, etc., como o caso de Simeão no Novo Testamento, né? De Maria, de Zacarias, enfim, Isabel, dessas pessoas, pessoas comuns antes do dia de Pentecostes, mas eram atuações muito pontuais, muito circunstanciais. Não havia plenitude. O Espírito Santo ele não passou a morar ali naquela época, não morava, não habitava permanentemente no coração do crente, né? Ele vinha, tinha aquela atuação específica, dava o recado, fazia a obra que tinha que fazer, mas ele não residia ali. Isso passou a acontecer depois da morte do Senhor Jesus Cristo, quando ele enviou o Consolador. E aí já estamos no subtópico 3, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus do céu. Então Jesus disse: eu preciso partir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador. Claro que ele iria rogar ao Pai. Quando roga ao Pai, fala rogar ao Pai, não quer dizer que Jesus está numa posição de inferioridade ao Pai. É importante destacarmos isso aqui na escola bíblica. As pessoas da Trindade, Deus, Jesus, Filho e o Espírito Santo, não há hierarquia entre eles. Todas são dignas de honra, de mérito, de louvor, porque todas têm a mesma hierarquia. Às vezes os papéis são diferenciados ali, mas todos fazem parte do próprio Deus Trino. Então, quando Jesus disse que iria rogar ao Pai, não é bem assim pedir uma autorização, né? Porque Jesus e o Pai se confundem na mesma pessoa, mas era um compartilhamento, vamos assim dizer, né? De que iria ser encaminhado
o Espírito Santo de Deus, para que os crentes de Pentecostes, a partir dali, não ficassem sozinhos, desamparados, órfãos, como nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo diz: não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai o Consolador. Mas se ele não fosse, Jesus não fosse para o céu, não haveria o Consolador. Enquanto Jesus estava aqui na terra, Jesus já era a plenitude do Espírito Santo aqui. Ele já habitava na terra. Quando ele parte, a terra fica ausente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos ficam entristecidos. E para confortar-lhes, o Senhor Jesus promete que enviaria o Consolador. Ele disse também que teria muitas coisas para nos ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Assim como nós também, irmãos, não estamos preparados para entender certas coisas que acontecem no nosso dia a dia. É através do Espírito Santo, de uma comunhão estreita com o Espírito Santo, do crente com o Espírito Santo no dia a dia, aperfeiçoando com comunhão, com oração, com intimidade, é que você vai entendendo certas coisas. Por isso que muitas coisas que você e eu não entendíamos no passado, coisas desagradáveis, coisas, perdas, rupturas, algo que não conseguimos, hoje nós podemos abrir o coração e dizer graças a Deus, porque Deus não fez aquele meu querer. Na época nós não entendíamos. O Espírito Santo nos dá maturidade, nos dá entendimento. E assim também aconteceu também com o profeta Daniel. Ele não teve a revelação plena, né? não estava preparado também para saber de tudo. E o Espírito Santo, ele nos dá assim revelações às vezes progressivas, paulatinas, assim como os discípulos, como Jesus falou para os discípulos. Ele precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Tópico 2 da nossa escola bíblica: o Espírito Santo consola e ensina. Isso aqui é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou, para testificar dele. Veja que um dos papéis, meus irmãos, minha irmã, meus irmãos, do Espírito Santo é lembrar o ensino. Há muitas pessoas que dizem assim: o Espírito Santo vai me lembrar, então eu não preciso estudar, meditar na Bíblia. Ledo engano, errado. Você só lembra aquilo que você conhece, que você estuda. E a palavra de Deus é muito clara: guardei a minha palavra contra ti, para não pecar contra ti. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, para guardar, é preciso estudar bem a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, como nos diz também a própria palavra, meditar dia e noite na palavra do Senhor, guardar no seu coração. Aí sim o Espírito Santo vem e lembra do ensino e te fortalece para você resistir, principalmente no dia mau. Então, o Consolador. Consolador significa, é um termo grego, chama-se em grego koine, que é o grego comum, que é a Bíblia no Novo Testamento foi escrita no grego koine, né, comum. Significa Consolador, a palavra parácletos. Parácletos vem da preposição para, ao lado de próximo do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa um defensor, um auxiliador, um ajudador, um intercessor. Essa palavra ela aparece 5 vezes no Novo Testamento, e das 5 vezes, 4 se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, traduzido como o nosso advogado, naquela passagem de 1 João 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, por acaso vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado junto ao Pai. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar vocês e purificar vocês de toda a injustiça. Uma dessas passagens da palavra paráclitos refere-se
portanto, ao Senhor Jesus. As demais 4 passagens se referem ao próprio Espírito Santo. Traduz a ideia de alguém chamado para estar ao lado, a ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho. Outra função do Espírito Santo, ainda no tópico 2 aqui da nossa escola bíblica, está como o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder, majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como o outro Consolador. Jesus era o Consolador, o ajudador, estava próximo de nós aqui, quando em sua vida, quando esteve em seu ministério terreno aqui, quando veio a este mundo, ele era o Consolador, ele era o ajudador em vida. Quando ele parte, ele roga ao Pai que envia o outro Consolador, mas é da mesma natureza. Para quê? Para ensinar. Esse outro Consolador tem as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Então veja bem, meus irmãos, quando Jesus esteve aqui no seu ministério terreno, uma das coisas mais importantes que Jesus fazia aqui nessa terra não era milagres, não era falar por falar, mas era ensinar. Onde Jesus passava, Jesus atraía pessoas. Onde Jesus passava, Jesus atraía para si olhares, perguntas, questionamentos, porque sempre ensinava. É estranho quando um crente passa meia hora, 1 hora, sei lá, 2 até, com outra pessoa, às vezes um incrédulo, e não fala, não ensina algo da palavra de Deus. Perdeu tempo. Falou de política, falou de esporte, falou de Bolsonaro, falou de Trump, falou de tanta coisa, 1 hora, 2, mas não falou da palavra de Deus. Porque não podemos perder tempo. Então Jesus atraía para si olhares. Por quê? Devemos falar da palavra de Deus sempre. Porque o mundo está em crise. Pessoas estão em crise sempre. E em crise, pessoas, no momento de crise, buscam respostas erradas. Em momento de dificuldade, de crise, pessoas não se achegam à palavra de Deus normalmente. As pessoas vão afogar seus problemas, às vezes nos vícios, no álcool, nas drogas, no pecado. Mas nunca da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre nos traz respostas, direção, diretrizes. Por isso que a Bíblia diz: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Então, em momentos sombrios que nós vivemos como esse, não perca a oportunidade de falar a palavra de Deus, seja para quem for. A sabedoria de Deus, como falar. Não estou dizendo que você tem que levar Jesus de goela abaixo na vida das pessoas, mas Deus vai te dar estratégia, maneira, forma de falar. Lembre sempre, você é sal da terra e luz do mundo. E sobretudo, você tem a ajuda de alguém muito especial, um grande professor, o ensinador, o Espírito Santo de Deus. Ele vai te auxiliar nessa função. Agora lembre-se também, a boca é sua, o corpo é seu, as mãos são suas, os pés são seus. O Espírito Santo precisa de um corpo nessa terra aqui para fazer sua obra. E ele vai fazer através de você, meu irmão, minha irmã. Portanto, disponibilize-se a fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Subtópico 3. O ajudador, o Espírito Santo também tem essa função. A revista Almeida traduz paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Foi o que eu falei há pouco. Ele imprime em nós o caráter de Cristo. Ele nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza.
A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe seu ponto fraco, meu irmão, minha irmã. Então Ele é que te fortalece, porque Ele intercede ao Pai. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele traz a palavra que revigora, a palavra que fortalece. Ele lembra das promessas. Por exemplo, você passa por um momento difícil de uma tribulação, e então o Espírito Santo vem ali, naquele momento de dificuldade, e diz assim: filho meu, filha minha, não baixe a cabeça, levanta essa cabeça, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Lembre-se das minhas palavras, vocês serão perseguidos, rejeitados, excluídos por mim. Mas prove que me ama, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E por aí vai, sempre lembrando da promessa para nos ajudar, porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador sempre. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículo 26, na parte B. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Por isso que eu falei da importância de estudar com afinco a Bíblia, a palavra de Deus, para se lembrar. Se não estudar, você vai lembrar de quê? Do vácuo, do vazio? Não tem por que se lembrar daquilo que não estuda. Se não estuda, eu estou aqui vendo aqui, apoiado esse celular numa pilha de livros. Eu acho que dá quase 30 centímetros de livros aqui, aqueles blocos do Enem. Meu filho, no 2º ano, ele deixou aqui, está morando em Porto Alegre, deixou aqui, eu apoiei aqui o celular. Veja só, se não estudar esses blocos, esses cadernos, como é que vai lembrar das perguntas do Enem na hora? Como é que vai lembrar se não estudar? Não tem como. Então essa ajuda do Espírito, eu já falei, não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom salientar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Que eles alegam, o Espírito Santo é que vai dizer, que vai dar a palavra certa no momento certo. Vai dar a palavra certa no momento certo, se você estudar e guardar essa palavra no seu coração. Amém, meus irmãos? Vamos encaminhando aqui na nossa escola bíblica para o tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos. A salvação está à disposição de todos. E todos, evidentemente, que creiam em seu coração, confesse que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, confesse com a sua boca e creiam e vivam aquilo que dizem confessar. Porque crer por crer não vai levar a lugar nenhum, é uma crença estéril. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Persuadir é convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Eu posso falar horas e horas, mas não convencer. E às vezes alguém, até com pouca erudição, convencer em 1 minuto. Por quê? Porque o Espírito Santo é que convence. É como um professor. Você assiste uma aula, 2 aulas, no outro ano assiste mais outra aula com outro professor, e depois assiste com outro, e passa a vida toda. E já velho, você vai estudar aquele assunto, é um professor que fala lá, em 10 minutos você diz, sabe uma coisa, nunca aprendi isso, aprendi agora, nunca aprendi isso. Então aquele professor, vamos dizer, é o Espírito Santo, ele conseguiu convencer. Então é o Espírito Santo que convence, meus irmãos. Pode ter mestrado, doutorado em teologia, curso, formação disso, daquilo, boa erudição, ser o maior teólogo do mundo.
Se não for a ação do Espírito Santo, não vai convencer. A palavra vai entrar por aqui e sair por aqui. Vai ser uma semente perdida, como diz a palavra. Não vai nem germinar, vai ser aquela primeira semente que o pássaro vem e come. O inimigo, o diabo rouba, né? Não vai servir de nada se não for o Espírito Santo. Então o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Que pecado? Pecado aqui não são transgressões, pecado específico, matar, roubar, mentir e tal. O pecado aqui que o Espírito Santo convence é o pecado da incredulidade. É o pecado de não crer que Jesus é o Filho de Deus. É o pecado de não crer que Jesus veio para salvar a humanidade. Isso é o mal da humanidade. Não acreditar em Jesus como Salvador. Fabricam tantos salvadores, esperam de tantos salvadores. Imagine esperar de um presidente dias melhores. Não vai haver nunca. Porque este mundo nunca vai ser aperfeiçoado pela política. Por quê? Porque é um mundo decaído. As coisas vão de mal a pior. O máximo que podemos fazer é orar para amenizar. Orar para que Deus venha nos arrebate logo, se é que estejamos preparados. Mas esperar que o mundo seja melhorado por política. A gente olha para os Estados Unidos e a gente vê o povo dividido, que é uma expressão máxima de democracia contemporânea. A gente vê um povo dividido. Quer dizer, um está certo para um. Quem defende A diz que está certo, quem defende B diz que o outro está errado. E instala-se uma facção, porque em vez de esperar da ação do Espírito Santo de Deus, porque ao longo da igreja, da história da igreja, no período que a igreja foi mais perseguida, não tinha política no meio, não tinha nada. Tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de poder. Aliás, um dos nomes do Espírito Santo é Espírito de poder. Também é um dos nomes do Espírito Santo. Então, eu particularmente não perco tempo jamais com política. Claro que nós devemos escolher uma pauta política, ideológica, menos agressiva aos nossos valores cristãos, sobretudo. Mas esperar de uma forma geral que um político seja um salvador da pátria, nunca. O mundo precisa ser convencido do pecado da incredulidade. A primeira coisa que temos que fazer é convencer, através do Espírito Santo de Deus, claro, do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isto é observado em outras passagens do Novo Testamento. Deixar como referência João 8, 46, 16, 8, 1 Coríntios 14, 24, Tito 1, verso 9. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. Jesus não está falando aqui de faltas específicas. Está falando do pecado da incredulidade, de não crer nele, né? Por isso que ele diz aqui, ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, Romanos 3, 23, mas da incredulidade. Isso é o pecado, do pecado, porque não crê em mim. Logo, abaixo do versículo, no versículo seguinte, diz assim, ele explica por quê. Convencer do pecado, porque não creem em mim. Está muito claro isso na palavra de Deus. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. Então, é o Espírito Santo, irmãos, que vai convencer alguém que é um pecador, que nada poderá fazer para ser salvo, a não ser
aceitar aquilo pela misericórdia e pelo amor que Deus fez por ele. Preço de sangue, porque sem sangue não há perdão de pecados. Esse sangue foi derramado por Jesus Cristo na cruz. Não há nada que alguém possa fazer para obter perdão dos pecados, a não ser crer com fé e obedecer ao Senhor Jesus, como diz a letra da música da Heloísa Rosa, né? Se creres em mim, se me amares, guardarás os meus mandamentos. Eu enviarei o Consolador, farei nele morada. Então, o papel do Espírito Santo é convencer do pecado, da incredulidade, mas também é convencer o mundo do juízo. Aliás, perdoe, tópico 2, subtópico 2, convencer o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. É a justiça de que Cristo veio ao mundo sem pecado, cumpriu por nós, morreu por nós, justificou por nós os nossos pecados, se fez justiça por nós. Porque nada poderíamos fazer para sermos justificados diante de Deus. Por quê? Porque somos pecadores. Pecamos todos os dias por ações, omissões, pensamentos. Temos muitas faltas. Somos culpados diante de Deus. Somos falhos diante de Deus, sempre, sempre. Não atingiríamos o padrão de Deus, de santidade de Deus. Sempre estaríamos em falta. E foi por isso que Jesus Cristo veio a este mundo, morrendo por nós, para se fazer justiça diante de Deus por nós, para nos justificar diante de Deus. O Espírito Santo tem esse papel também de convencer: fulano, você está aqui com Deus, Jesus morreu por você, seus pecados foram perdoados, foram apagados, você é uma nova criatura, não há culpa alguma. Deus aceitou o seu pedido de perdão por Cristo, em Cristo. Então é essa justiça que o Espírito Santo vai convencer. É o Espírito Santo que vai convencer. Se o Espírito Santo não convencer, a pessoa vai ter sempre dúvida, que está em pecado, que Deus não aceita, que vai ter culpa na consciência sempre, vai ter até dúvida da salvação, quando na verdade esse mesmo Espírito Santo é Ele mesmo que testifica que você e eu nasceu de novo, que nosso espírito se uniu com o Espírito Santo de Deus, que fomos recriados no nosso espírito, somos novas criaturas. O próprio Espírito testifica e nos permite termos intimidade e comunhão com Deus, a ponto de chamar-lhe papai, Abba, Pai. Tamanha certeza, tamanha paz, tamanha convicção de que somos novas criaturas, tamanha certeza de que Deus fez nova todas as coisas, que fomos recriados, que somos nova criatura. Tudo isso é possível apenas quando o Espírito Santo convence da justiça de Deus. E por último, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Que juízo? Do julgamento. O julgamento especificamente aqui de Satanás, do diabo, que é um inimigo derrotado, porque Jesus Cristo, ao morrer na cruz, triunfou, venceu morte, principados, potestades, demônios, tudo. E o julgamento do diabo já foi proclamado. O diabo, ele já é, que é o nosso inimigo das nossas almas, ele já é um inimigo derrotado, condenado.
seus dias estão contados. O Espírito Santo também vai convencer isso, desse juízo. Ao mesmo tempo também vai convencer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, para mim, para você, para todo aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo, crendo de todo o coração que Ele é o seu Senhor, Salvador e ressuscitou dentre os mortos. Não há mais nenhuma condenação. Então, o juízo, o convencimento do juízo é que o príncipe deste mundo é Satanás, é um dos nomes que a Bíblia diz para Satanás, que é o príncipe deste mundo, que por ora, temporariamente, ele governa esse cosmos, esse sistema, que eu digo é a filosofia do mundo, o sistema de valores do mundo. O diabo governa. Este inimigo, o diabo, já é um inimigo derrotado com a vitória de Cristo no Calvário, conforme João capítulo 2, 12, versículo 31, 33. Anote também a referência João 14, versículo 30. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Satanás perdeu multidões do mundo que vieram a Cristo através da ação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, que milhares de almas foram redimidas, resgatadas, graças à ação do Espírito Santo de Deus, irmãos. Esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Então o processo de julgamento de Satanás já começou. Agora a sua consumação será no final, onde ele será lançado no lago de fogo de enxofre, será destruído para todo sempre, junto com todas aquelas pessoas que rejeitaram ao Senhor Jesus, ao plano de redenção, de salvação, infelizmente, para a tristeza nossa. Quantas pessoas serão julgadas também com Satanás, terão esse destino tão trágico, longe da presença de Deus, que é o inferno, a condenação eterna. É verdade que o diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida, porque ele não quer ir só, para o inferno, quer levar muitos. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo, portanto, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Concluindo, meus irmãos, a nossa escola bíblica dominical, lição número 2, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo é próprio à natureza e obra, e à sua obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo de salvação. E assim terminamos aqui a nossa lição 2. Convido os irmãos desde já para a lição 3 no próximo domingo, com o título O Batismo no Espírito Santo. Uma lição também muito valiosa e enriquecedora. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus e Pai, nós te bendizemos mais uma vez, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu para estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que esta palavra não volte vazia, que o Senhor faça, através da ação poderosa do Teu Santo Espírito, nos lembrar sempre de tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor nos ensinou. Que o Espírito Santo esteja sempre nos convencendo de algo errado, ó Pai, nos consolando em momentos difíceis de tribulação, Senhor. Que possamos conservar a nossa salvação e te pedimos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito também, que o Senhor nos mantenha sempre santos e irrepreensíveis, em obediência à Tua Palavra, porque esse é o nosso desejo, ó Deus, de Te amarmos e de servirmos como o único Deus, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Tenham todos um bom domingo, abençoado na presença do
Espírito Santo de Deus também. Em nome de Jesus, até a próxima oportunidade.